Olá, eu sou o pastor Dave Paniago e essa é a leitura bíblica diária desta segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. Ela se encontra registrada no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 15, verso de número 23. E diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Vou ler mais uma vez. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Antes de explicar o versículo, quero apenas esclarecer que esse versículo são palavras do profeta Samuel ao primeiro rei de Israel, o rei Saul, em sua rebeldia. Então o versículo começa assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Primeiro eu quero esclarecer o que é rebelião. Segundo o dicionário ilustrado da Bíblia, rebelião é a conduta ou discurso incitando a revolta contra a autoridade. É sedição. No aspecto bíblico, a rebelião ela poderia ser praticada contra os líderes, contra os pais, contra Deus e contra a sua palavra. A rebelião é algo muito sério pelo fato de se tratar um levante contra Deus. Afinal, é Deus que constitui a autoridade. A Bíblia fala que todas as autoridades que há na terra são constituídas por Deus. Nesse sentido, ela é tão nociva contra a feitiçaria. Feitiçaria, a Bíblia quer dizer a magia, que se usam alguns tipos de palavras para invocar demônios ou espíritos, para prever futuro e controlar pessoas. Quem pratica a rebelião era como se estivesse cometendo o pecado de apostasia, que é passar a fé. A fé não ser suficiente para ele. Buscar a feitiçaria era negar a pessoa do Deus Supremo. Negar os poderes do Deus Supremo, negar sua autoridade, colocando outros poderes em seu lugar, admitindo outros poderes em seu lugar. Então, a rebelião é tão maléfica quanto a adivinhação, porque ela rouba a glória de Deus. Isaías 46:9 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus semelhante a mim. Segunda parte. O porfiar é como iniquidade e idolatria. Porfiar trata-se de demonstrar arrogância, insolência, presunção. É tão nociva contra os cultos que se fazem a ídolos. Quem pratica a idolatria substitui o Deus verdadeiro por um falso. Também é um tipo de apostasia. Isaías 42:8 fala assim: eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Continuando o versículo: porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. Um ano após Saul ter sido coroado, Deus o colocou em uma prova. Nessa ocasião, Jonatas, filho de Saul, havia lançado um ataque surpresa contra os filisteus que vieram contra Israel. Samuel deu ordem para Saul ficar acampado com seu exército e aguardá-lo para que ele fizesse um sacrifício a Deus. E, havendo feito esse sacrifício, só assim eles deveriam somar nessa batalha contra os filisteus. Só que a Bíblia vai dizer, na perspectiva de Saul, que Samuel demorou. Saul esperou Samuel durante 7 dias. E o que aconteceu depois de 7 dias? Saul ficou em estado de pânico. Ele ficou impaciente. E ali ele temia que seu exército o abandonasse. Assim, ele desrespeita Samuel. Porque o que ele faz? Ele era rei, ele não era sacerdote. E
ele ofereceu sacrifícios a Deus no lugar de Samuel. E assim que ele oferece sacrifício a Deus, a Bíblia vai nos dizer que Samuel chega e denuncia o seu pecado. 1 Samuel 13:10. Procedestes neciamente, não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, que te ordenou, porquanto agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Veja que aqui ele perde alguma bênção. O reino dele teria sido confirmado para sempre se ele tivesse obedecido à voz do Senhor, a ordem do profeta Samuel, que representava Deus, a vontade de Deus para o rei Saul. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, ele dá uma nova chance para Saul. Então, através de Samuel, Saul recebe novas ordens de executar a vontade de Deus. E qual vontade de Deus era essa, pastor? A vontade de Deus era a execução de um povo antigo chamado Amaleque, ou os Amalequitas. Deus ordenou que se matasse homem, mulher, criança, animais. Não era para restar nada, lembrança do povo amalequita. Porque no passado, Deus havia jurado por ele mesmo que ele iria exterminar Amaleque, porque Amaleque havia atacado o povo hebreu quando estava peregrino no deserto rumo a Canaã. Então Deus escolhe Saul para executar a sua vontade e dá ordem. E a ordem diz assim: vai, pois, agora e fere a Amaleque e a destrói totalmente tudo que tiver, não lhe perdoes, porém matarás desde o homem à mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. A Bíblia vai dizer que Saul vai. Porém, ele não vê problema nenhum de matar o homem, de matar a mulher, de matar as crianças, sendo elas novas ou crianças de peito. Ele mata todo mundo. Só que ele resolve ser diplomático e deixa vivo o rei dos amalequitas, o rei Agag. E, fora disso, ele perdoa todas as ovelhas e bois. E, com pretexto, eu vou oferecer um grande sacrifício a Deus. Aí a continuação do versículo fala: ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul foi rejeitado por Deus, porque ele se torna presunçoso, arrogante e rebelde. A Bíblia fala que Deus quer misericórdia e não sacrifício. Ele não tem prazer em grandes sacrifícios. O que ele quer é obediência. E Saul, ele por 2 vezes ele desobedece a ordem direta de Deus. Conscientemente e propositalmente, ele não atenta às palavras do Senhor. A desobediência de Saul ataca seriamente a sua vida em relação ao trono. O Senhor diz que tiraria o governo dele e daria para um homem melhor. Esse homem está descrito em 1 Samuel 13:14. É o chamado rei segundo o coração de Deus, o rei Davi. Nunca é bom desobedecer, ser impaciente. A Bíblia nos orienta a esperar com paciência no Senhor. Salmo 41. Pois a impaciência, ela pode custar muito caro na nossa vida. Vamos confiar no Senhor. Vamos obedecer a sua vontade. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por mais uma graça, Senhor, de estar aqui juntamente, Senhor Jesus, com todos que me assistem, Senhor, que estão acompanhando esse vídeo. Pai, que eu quero estender a minha oração a eles, que o Senhor venha alcançá-los, Senhor, que fuja, Senhor, das nossas casas toda a rebelião, que fuja das nossas casas toda a porfia, que não haja entre nós a apostasia, que não haja entre nós, Senhor, a rebeldia, a rebelião. Ó Deus maravilhoso, que venhamos, Senhor Jesus Cristo, respeitar as autoridades que foram constituídas por Ti, Senhor, e que a Tua bênção
bênção nos persiga, que a tua bondade e a misericórdia nos siga todos os dias até a consumação dos séculos. Pai santo e tremendo, eu abençoo a todos que estão ouvindo esse vídeo. Amém. Que Deus abençoe.